Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Hoje nós estamos tratando de um tema super importante. É a ética do culto, não é? Todos nós temos os nossos cultos nas nossas igrejas. E obviamente que é ética, né? Como ter um culto que agrade a Deus, um culto que glorifique o nome do Senhor. Nós nos estamos adorando ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Deus eterno. Bem, irmãos, nós vamos orar e depois já vamos iniciar a nossa escola. Quero dar bem-vindo ao pastor Wesley, bem-vindo a todos que estão já conosco nessa escola e orem para que possamos iniciar esse trabalho. É um trabalho que vai ser um pouco longo, eu creio que vai ser em mais de uma aula. Nós vamos hoje dar a primeira parte, porque culto é uma coisa que nós fazemos e que vem desde o Antigo Testamento, né? Taia Josi, Maria Santos, pastor Wesley, sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Eu Si Santana, Paz do Senhor, querido, bem-vindo. E hoje, como disse, vamos falar sobre a ética do culto. Ana Duarte, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso caderno de oração, por você que já está comigo e outros que entrarão, em nome de Jesus, para sermos abençoados nessa aula. Amém? Oremos. Pai Celeste, te agradeço pela oportunidade de estarmos na tua presença, ó Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que tu és um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Te peço abençoe essa aula, Pai, dá-me graça para ministrar a tua palavra e que em tudo possamos te adorar na beleza da tua santidade, Pai. O assunto é sério, Pai, eu te peço me capacitar para ministrá-lo. Também prepara o teu povo para receber, que é uma instrução de como entrar na tua casa e te adorar. Senhor, dá-me essa capacidade. Tudo que eu pesquisei possa transmitir com clareza para aqueles que vão estar ouvindo. Te peço abençoar a todos que estão comigo nessa aula já no início, aqueles que hão de entrar depois, aqueles que vão assistir através dos grupos. Os pedidos de oração que for colocado, eu quero já te apresentar, Pai, e te pedir a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, Pai, porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é em quem encontramos apoio e solução para nossas lutas, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, está aí a irmã Maria Prado, seja bem-vinda, minha irmã. E nós vamos ler a palavra do Senhor no nosso tema de hoje. Eu começo lendo, já que eu vou falar de culto, de adoração, obviamente eu vou falar de louvor, não é? Porque o culto, ele é aberto exatamente com louvor, com nossos grupos de louvor, ministério de louvor, como acontece na nossa igreja em São Miguel Paulista e suas congregações, sempre temos o louvor nessa abertura. Mas hoje vamos ler o Salmo de número 100, que é um salmo exatamente que nos orienta a entrar na presença do Senhor com louvores, né? Vamos ler a palavra de Deus, está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Esse é o nosso primeiro texto. Nós agora vamos ler a devocional que está no livro de João, capítulo 4, 19 a 26. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, 19 a 26. 4, 19 a 26, nós lemos assim: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Iniciar o culto com louvor, iniciar o culto adorando, cantando, porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que habita no meio dos louvores, amém? Mas deixa eu prosseguir. O culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo, amém? Então, o que ocorre? Quando nós lemos o Salmo 100, né? Em geral, nossos cultos começam com um cântico de louvor ao Criador. Amém, queridos? Então está aí. A música no culto. Vamos falar um pouco do culto do Antigo Testamento para nós vermos como os nossos antepassados adoravam o Senhor, sobretudo focando a pessoa, ou melhor,
a nação de Israel, que no momento é carente das nossas orações por tudo que está ocorrendo lá. Precisamos de estar muito atentos, não é? Porque a palavra de Deus diz: orai pela paz de Israel, porque estando em Israel nós teremos paz. E imaginamos que ali é um estopim de uma grande guerra, não é verdade? Então precisamos estar em oração, e eu quero agora, nesse momento, junto com vocês que estão comigo, fazer oração por esta nação, antes de falarmos do culto e da música. Pai, nós queremos te apresentar aquela nação de Israel, da onde o teu evangelho foi originado, porque foi dali, Pai, que saíram os teus apóstolos levando a palavra, e todo mundo foi evangelizado. Obviamente chegou aqui no Brasil também, Pai. Ó Senhor, e que as tuas mãos estejam agora sobre aquela nação, protegendo. O mundo todo é contra Deus, e aqueles que falam em nome do Senhor são, de uma maneira direta ou indireta, perseguidos. E agora ali está a nação vivendo esse momento de luta, de guerra. Ó Senhor, e nós queremos entregar aquela nação, os seus governantes, nas tuas mãos. Faça com que a paz reine naquele lugar. Não é fácil, Pai, porque sabemos que estamos cumprindo as Escrituras, e o que há de vir virá e não tardará. Então também provas, lutas e até batalhas renhidas virão nesse mundo, nos dias que estamos vivendo, mas nós clamamos o teu favor pela tua nação. Oramos todos juntos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, falando sobre música no culto, eu quero lembrar e ainda deixar um texto com vocês, que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, não é? Onde o Salomão dá-nos um conselho como entrar na presença de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Entrar num culto, entrar na casa de Deus, onde Ele está presente, porque foi Ele quem disse e não falha: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Senhor sempre estará presente conosco, não é, nos nossos cultos, não importando o número que ali se reúna, mas se estiver em nome dEle para adorá-lo, a presença dEle está ali para nos abençoar, nos dar palavra, né, nos abençoar nos louvores, né, glória que sobe, glória que desce, e assim tem que ser os nossos cultos. Não adianta nós queremos mudar isso, começar um culto sem adoração. Nós temos o Ministério de Louvor, que é o primeiro a ter oportunidade nas nossas igrejas, exatamente para aquecer o coração, e naquele momento do louvor acontece mesmo que há um despertamento no povo para então darmos seguimento no culto, não é verdade? A oração também, obviamente, né? Que a oração é nós falarmos com Deus, já buscarmos a sua presença gloriosa. Mas vamos iniciar. Deus reina, o seu trono é estabelecido em louvores, logo música de adoração é eterna. A pregação, mas toda a organização e trabalho das igrejas vão cessar, mas o louvor nunca vai cessar. Ela já existia antes da criação. Deus declara a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então você vê que na criação a música já estava ali presente. Vocês já notaram que anima? Uma festa, para ser animada precisa de ter música, porque se for só aquele comes e bebes e não tiver uma música, não tiver para nós os cristãos, não tiver um momento de louvor para agradecer a Deus pela nossa vitória, tudo fica muito vazio, não é verdade?
Então o louvor faz parte do culto e da nossa vida também, nos nossos lares. Gostamos de ficar ouvindo boas músicas. Vamos lá, vamos conhecer um pouco. A música nasceu na eternidade e continuará existindo após o fim da história. Davi declara: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Está lá no Salmo 115, verso 18. A música é um instrumento de louvor a Deus, um meio de expressão e um poderoso meio de influência. O papel de impressão, a música cria um ambiente próprio, uma atmosfera que mexe com as pessoas envolvidas no culto. Nós entramos num culto para adorar a Deus. Obviamente que a música traz assim aquele envolvimento de todos os presentes, né? Ainda que tenhamos uma abertura com a leitura de um salmo, né? Jacqueline Souza, Rosemary Santos, bem-vindas, irmã, Deus abençoe. Então a música faz muita falta, e os cantores também, não é? E os músicos, né? Quer dizer dos nossos músicos, aqueles que ensaiam, vão preparar um louvor para cantar no domingo, eles ensaiam durante a semana, não é? Enfim, tudo para a glória de Deus. O papel da expressão da música, não é? Expressa aquilo que cremos, os ensinos da palavra de Deus. E isso acontece quando a música diz alguma coisa junto com o texto, quando ela endossa, subsidia o texto. Então é muito bom que a música seja bíblica. Hoje há muitas músicas que não expressam nada das Escrituras ou nada de adoração, apenas uma música que tem por fim ser comercial para vender e coisa assim, não é? Então vamos lá, a música no Antigo Testamento. A música é entoada pela criação em reconhecimento à pessoa de Deus e à sua providência. A criação animada e inanimada canta ao Senhor. Salmos, está lá no Salmo 96, 11 e 13. É interessante isso, né? Os pássaros, as árvores, a água e tudo. Isso é uma coisa que a gente nem para meditar, mas tudo adora a Deus. Olha só, vamos ver o Salmo 96, de 11 a 13. 11. Regozijem-se os céus e exulta a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantam diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Olha só o que esse salmo está dizendo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, queridos? Então daí a necessidade de nós, os homens, as mulheres, criados à semelhança de Deus, também entremos na presença de Deus com o coração aberto para louvar. Não é só os lábios e o entendimento, mas todo o nosso ser deve de entrar para adorar o Senhor. Nós temos ainda a mensagem do Salmo 98:8. Batam palmas os rios e juntos cante de alegria os montes. Imagine os montes. Ah, pastor, mas isso aí é simbólico. Diga o que quiser, eu vou ler o que está na Bíblia. Eu aprendi no seminário, não falar com certeza o que a Bíblia não fala com clareza. Mas para mim está muito claro. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Salmo 103, no 22, diz: bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. O Salmo 104, 12, Isaías 44, 23. A música é entoada por pessoas, pelo povo de Deus. É o Salmo 34, o Salmo 95 e o Salmo 100 falam muito desse assunto. A música foi instituída no culto por Deus no reinado de Davi, segundo Crônicas 29 e 25. É consenso entre os estudiosos da música que o ministério de música foi instituído por Davi logo após a sua investidura como rei de Israel, sendo, portanto, bíblicos. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita em 1 Crônicas 6, 31 e 32. Então vem lá de trás a adoração, o louvor. Nós temos que dar muito ênfase, dar apoio aos nossos obreiros, não é?
aos nossos músicos, todo o apoio necessário para eles fazerem o trabalho deles com eficácia e com qualidade. Não é isso, querido? Sacrifício de gratidão. Está lá em Gênesis 4, 1 a 6. Nós vamos conhecer agora um pouquinho da história nos primórdios, não é? Vamos lá. Adão teve a relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho. Verso 2. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Né? Então nós vemos aí como foi o início de tudo. Né? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar sacrifícios de expiação de pecados. Em Jó 1,5 lemos: terminado o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, quer dizer, oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. A fé possibilitou Abel ter sua oferta aceita pelo Senhor. Está lá em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Caim não obedeceu às instruções que estão subentendidas em Gênesis 4:7. Daí ter tido a sua oferta rejeitada por Deus. Examinar as intenções e avaliar as ações deve ser um exercício constante na vida dos que cultuam a Deus. Está lá no Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Aí a presença do Senhor. Maria Célia Ribeira, paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe, amém. Elisete Maria, oi amor, bem-vinda, Deus abençoe. Adoração, o louvor e um coração também, porque você não adora o Senhor só com a tua voz, é com o seu ser, que toda a alma, que tudo que há em mim bendiga o santo nome do Senhor, amém, queridos? Então está aí, o Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, nem me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Deus só aprova o culto sincero. Então, você tem que estar ali adorando. Daí a necessidade do culto ser com bastante atenção. Às vezes as pessoas ficam brincando com a criança, né, na hora do culto, na hora da mensagem, o de trás presta atenção nele, que é bonitinho, acaba dois desviando a atenção do que está sendo pregado, do que está sendo meditado, e acaba não sendo edificado, não é? Então, em Êxodo, nós temos aí a monarquia. Está aqui, este foi o período do tabernáculo, a habitação simbólica de Deus, embora portátil, era um palácio. Todo o tabernáculo e seus utensílios expressavam a pessoa de Deus, seus atributos, sua presença, seu relacionamento com o povo e como o povo respondia a Deus. As prescrições para aproximação e purificação eram rigorosas e foram dadas pelo próprio Deus a Moisés. Podemos associar alguns utensílios do tabernáculo com alguns elementos imprescindíveis do culto. A arca e a mesa dos pães retratam Deus como Rei, Senhor e provedor do seu povo. A leitura bíblica, especialmente os Salmos,
os hinos e cântico de louvor. Então aqui como era, não é, o local de adoração. 2, as lâmpadas, a direção de Deus e a pregação da palavra. O incenso, o local das intercessões pelo povo, as orações. 4, o altar, o lugar do derramamento de sangue, a confissão de pecados. Nós temos ainda a posição do tabernáculo no centro do acampamento, está lá em Números, capítulo 1, versos 52 e 53, e capítulo 2, versos 1 e 2, como referência à centralidade do culto para a nação. Notemos que cerca de 40 capítulos falam dedicados à descrição, construção e dedicação e uso. Deus não somente quer nosso culto, mas Ele diz como quer ser cultuado. Por isso, Júnior Domingo de França, um abraço, querido, Deus abençoe. Elzira e Osias, bem-vindos, Deus abençoe. Então, irmãos, o culto, ele tem que ser muito bem administrado. Você entrou na casa de Deus, você está ali adorando, você e tudo que é em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Daí a necessidade de nós não entrarmos na presença do Senhor de qualquer maneira, estarmos com o melhor traje que pudermos colocar, não é? Não há uma exigência, tem que ser ou não tem que ser, mas você vai com o que você tiver, ofereça o que você tiver de melhor, porque o nosso Deus é exigente na hora do culto a Ele. Nem toda adoração agrada a Deus. Há o perigo de trazer um fogo estranho diante do altar e o trono do Senhor. Está lá em Levítico 10, 1 e 2. Esse fogo estranho consistia em contrariar os mandamentos divinos quanto à adoração. Não apenas a adoração a falsos deuses é proibido nas Escrituras, mas também a adoração ao verdadeiro Deus de maneira errada. Nós temos lá em Malaquias 1, 7 a 10, ou 6, 4 a 6, e Amós 5, 21. Então a adoração, você vai adorar, limpa a sua mente, limpa o seu coração, não fica dentro da igreja pensando na conta que tem que pagar, ou no compromisso que tem no outro dia. Fique em adoração. Pai, aqui estou eu, meus pensamentos, minha vida, estou aqui para te adorar. Deus ama quando assim entramos na presença dele. Heloísa Correia, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. E é assim que Deus quer o louvor. E é assim que você sai edificado e abençoado da presença de Deus. Porque você entra de fato na presença dele, reconhece que ele está ali, e daí você toma muito cuidado. Não deixa entrar pensamento escuso, pensamentos errados, contendo, coisa assim. Tem crente que já entra na igreja ali, fulano está aí hoje, o culto não vai ser bom. Quer dizer, ele já entra determinando como será o culto. Quem somos nós? Quem determina o culto, quem abençoa o culto, quem alegra as vidas, é o próprio Deus que está ali, prestando atenção em cada um que estão ali anotados. Vamos ao terceiro tópico, da monarquia ao exílio. Foi o período de maior mudanças e de centralidade do culto. O povo ia reunido para adoração ao Senhor. A orientação para o serviço sacerdotal permanecia válida. As prescrições foram dadas por Deus por meio de Davi a respeito de grupos corais e grupos instrumentais. O culto em Israel era participativo. Os dias de festa, as procissões e os sacrifícios exigiam o envolvimento do adorador. No Antigo Testamento era um duplo serviço divino, um dirigindo ao seu povo e o outro dirigido a outras nações. Está o Salmo 67, versículo do Salmo 67 do livro de Salmos da Bíblia. 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. 2. Para que sejam reconhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. O 3. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. 4. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. O 7, para terminar. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Este foi o motivo pelo qual os profetas
criticaram o culto da antiga aliança, Isaías 1, versos 11 e 15, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de cardeiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos de cordeiro e de bodes. E quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Torne-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Quer dizer, você não pode entrar na presença de Deus comprometido. Você tem que estar puro, coração puro. Porque a Bíblia é muito clara. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele foi contundente. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você entra na presença de Deus, você não pode ter ninguém dívida com você. Você não pode estar amaldiçoando ninguém, ou pedindo a Deus para corrigir ou para fazer alguma coisa contra alguém. Tudo isso são orações que aborrecem a Deus. E eles tinham as mãos cheias de sangue, porque eles não guardavam o amor ao próximo, cuidar dos necessitados, enfim, não havia neles aquelas instruções de Deus. O povo desejava comparecer diante de Deus, receber dele todos os benefícios do culto, mas não o servia fazendo bem ao próximo. É muito importante o amor ao próximo. Deus ensinou a igreja, foi assim que a igreja começou a sua caminhada, instruindo seus irmãos a socorrer os necessitados, a ajudar o enfermo, a viúva, o órfão. Enfim, a igreja é uma casa de socorro. Nós vemos ali no capítulo de Atos, capítulos iniciais de Atos, quando a igreja começou, era uma alma da multidão dos que criam, não tinha necessitado entre eles. E quem tinha recursos vendia os seus bens e trazia para os pés dos apóstolos, porque eram muitos necessitados e eles tinham que socorrê-los. Então, queridos, não esqueça disso. Entrar na presença de Deus, muito bem. Então o povo vinha à presença de Deus com as mãos sujas. O povo desejava comparecer diante de Deus, receber dele todos os benefícios, mas não se via fazendo bem ao próximo. Culto não é ato ritual, mas é ato de vida. Ato de culto deve expressar-se em gestos eficientes, concretos e claros em nossa relação com o nosso próximo. Eu quero fazer um culto a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, tenho que levar aquilo que Jesus trouxe para nós, nos instruindo. Este é o serviço do povo de Deus, que em nada precisa de nosso serviço, mas que por misericórdia, e graça nos chama para que sejamos participantes da sua obra neste mundo. Então, o que a igreja está fazendo aí? Ela está trazendo Deus ao mundo, Deus às pessoas, fazendo com que as pessoas amem o Senhor. Marisa Pereira dos Santos, bem-vinda, minha irmã. Maria Aparecida, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Então, irmãos, o culto começa na nossa vida cotidiana. Eu vou adorar a Deus. Hoje é o dia do Senhor, é o dia de nós estarmos na casa de Deus. Então é preciso que nós estejamos com o nosso coração limpo. O teu irmão precisou, buscou socorro, você ajudou. Cada um faz o que puder com suas forças. Agora, nunca vire as costas para quem precisa de você. Isso é muito importante nós fazermos. Vamos agora falar do exílio. O povo esteve no exílio. Desse período em diante, as informações são mais escassas. Período que eles passaram 70 anos no exílio babilônico, que ali foram por penalização de Deus. Deus penalizou eles por causa do afastamento de Deus, porque Deus não quer só aquele crente polido, todo bem vestido, dando glória a Deus na igreja, não. Ele quer um crente polido, bem vestido, dando glória a Deus, mas com uma vida ativa no reino de Deus, amando o próximo, ajudando os irmãos, enfim, tendo uma vida que glorifique o Senhor, como está lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, que os homens vejam as vossas boas obras
e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então não adianta um crente de aparência, tem que ser um crente de vida, né? Então está aí, muito bem. Todavia sabemos que não havia templo, não havia sacrifício, não havia sacerdócio. Em meio ao caos, aqui eu estou falando do período do exílio, né? Em meio ao caos, a desesperança e o temor, Deus enviou o profeta como Ezequiel para encorajar o seu povo e se voltar para ele e cultuá-lo, pois era Deus, o Deus fiel das alianças, não é? Deus jamais vai voltar atrás naquilo que te prometeu. Ele te prometeu, ele vai cumprir, não é? Talvez ele esteja não demorando, mas te preparando para você receber a tua bênção. Um grupo de israelitas se reunia no exílio, começou o que depois ficou conhecido como sinagoga, que lá no exílio eles criaram a chamada sinagoga, onde eles se reuniam para cultuar a Deus, não é? Porque o culto a Deus nunca pode desaparecer da vida do crente. Eu estranho o crente que não tem prazer de ir na igreja durante a semana. Os cultos da semana são sempre aqueles cultos de menos pessoas. Eu sei que muitos estudam, outros trabalham, mas alguns acham que, eu já vou no domingo, tá bom, não preciso de outro dia, não. Pois devia ir, não é? Devia ir, porque quando você vai na igreja, você soma com aqueles que vão, e quando o visitante chega que vê um povo animado, ele se anima em ver. Se ele entra numa igreja, encontra a igreja vazia, eles olham assim, não tem muito ânimo de ir, aquela igreja ali não tem ninguém. Mas aí a gente ora para aquele grupinho que está lá ser cheio do Espírito Santo, que aí a igreja vai começar a encher, não é? Porque aí não é o número que faz a alegria do local, mas a presença de Deus e a vida dos participantes que faz o lugar atraente. Chegou, foi bem recebido, foi logo abraçado. Não tem nos crentes da igreja aquele crente meio assim, fechadão, né? Olha assim a pessoa, olha só, tá toda assim, assim, assim. Não interessa como a pessoa esteja por fora. O que interessa é que ela entrou na casa de Deus, ela precisa de Deus. Quem vem na casa de Deus vem buscar a Deus. Ela não vem buscar a sua simpatia, ela vem buscar a Deus. Agora você que tem que mostrar o teu Deus para ela na sua vida, na sua recepção que você dá a essa pessoa. Isso também é adorar a Deus, isso também é cultuar a Deus, isso também é tornar a casa de Deus atraente para as pessoas. Eu fui naquela igreja, mas eu fui tão bem recebido, as pessoas me abraçaram, sentaram do meu lado, me explicaram o culto, não teve assim nenhuma discriminação, porque é horrível quando a gente discrimina as pessoas, né? Esse camarada aí, esse daí, olha, entrou um camarada esquisito, hein? Pois bem, olhe por fora dele, mas Deus está olhando para dentro de uma alma sedenta, que está buscando em Deus o que não encontrou lá fora, que não encontrou em casa, o que não encontrou entre os amigos. Aqui é a casa de Deus, aqui eu vou receber recebido, aqui eu vou participar de algo que vai me alegrar. E ele começa a se alegrar na recepção. Daí a necessidade de estar na casa de Deus, estar na casa de Deus orando pelos vizinhos da frente, do lado, dos fundos, enfim, estarmos ali cultuando a Deus e trabalhando para o reino de Deus, porque é dessa maneira que nós trabalhamos, amém? Vamos ver agora na época pós-exílica, né? É o período de Esdras e Neemias. O povo de Israel voltou do exílio babilônico. Houve um retorno à lei de Deus, ao Torá, que começou a ser lida perante o povo. O templo foi restaurado, os sacerdotes voltaram à atividade e os sacrifícios e as ofertas tornaram a ser feitos. Conforme o professor Marco Alexandre Faria, estas são algumas influências do exílio babilônico. Às vezes a prova vem, às vezes a luta vem. E quando ela termina, deixa para nós experiências interessantes. Olha o que esse professor fala. 1. A figura do rei desaparece. Quando eles voltaram, a figura do rei desaparece. 2. O cativeiro se torna um meio de purificação, ressurgimento da religião dos judeus. 3. As profecias de Jeremias tiveram grande influência. 4. Finda a idolatria. Estava no meio de uma nação extremamente idólatra. Mas vocês viram no caso de Ananias, Misael e Azarias, preferiram morrer do que serem
adorarem a imagem de Nabucodonosor. Então, eles foram curados da idolatria depois desses 70 anos. 5. Acaba a monarquia, fica na esperança do Messias descendente de Davi que viria. Olha que coisa interessante, né? Porque tinha aquela promessa que alguém sentaria no trono de Davi. Então agora não tiveram o rei, mas tinha aquela esperança, ele virá. O descendente de Davi virá. 5. Assim. 6. O sumo sacerdote, auxiliado pelos escribas, assume a liderança do povo. Agora é o sumo sacerdote que vai liderar o povo. Esdras, o sacerdote, convida o povo a voltar para a palavra. Está lá em Esdras 7:10. 8. O povo gira em torno da lei. Viver de acordo com a lei passa a ser um estilo de vida. 9. Começa o que seria mais tarde a sinagoga, o que se tornou modelo para as igrejas do Novo Testamento. Porque nós, com os nossos cultos, nos nossos templos, é como se fosse o que substituiu as sinagogas. É o início do chamado judaísmo, ou seja, o ambiente social, cultural, político e religioso do povo hebreu, formado a partir da volta do exílio babilônico. 538 anos antes de Cristo, no qual se formou o cristianismo. Esse é o dicionário de Aurélio que dá essas instruções. Nesse período, 3 ênfases básicas são o sábado, a circuncisão e as leis alimentares. Vamos para o 6º comentário. Resumo do culto do Antigo Testamento. Encontramos 3 princípios nessas 5 épocas. Primeiro, a adoração. Olha que interessante, hein? Primeiro, a adoração. Está lá em Gênesis 8:20, 35:11 e outros textos. O culto era centralizado em Deus, que reivindica e espera isso do seu povo. Honramos ao Senhor quando o adoramos pelo que Ele é. Deus não está limitado a experiências humanas, as quais não podem determinar ou governar o tipo de liturgia do culto prestado ao Senhor. O Salmo 93 diz que Ele está revestido de majestade, Deus é glorioso, é sublime, é belo na sua santidade. Devemos adorá-lo no seu esplendor e na sua beleza. E com essa concepção, que devemos adorar o Senhor. O culto no Antigo Testamento é a resposta da criatura. Então está aí, não é, queridos? A glória do Criador revelada, é o Salmo 19, né? Como é que ela é revelada? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos e por aí vai. Deus é o Altíssimo, Salmo 83:12. Deus que vê, Gênesis 16:13. É o escudo, Salmo 84:11. Aos atos salvíficos de Deus está em Êxodo 15 e no Salmo 105. A ação bondosa do seu Criador está em Miqueias 6:8, Isaías 1:13-17, Levítico 10:1 e 2. A oração e confissão. Então, o que fazia? Adoração, agora oração e confissão. Está lá em João 1:5 e outros textos. O pecado tinha que ser recoberto, a expiação, a propiciação foi feita por Cristo em nosso favor. Vocês estão vendo que agora a liturgia vai tomar um outro corpo, né? Tudo que ela representava vai tudo culminar em Cristo, não é? As oferendas, ofertas, tudo vai ser, vamos dizer, terminada em Cristo, que é em nosso favor. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para aquilo que Cristo iria fazer. Olha que coisa linda, né? No Antigo Testamento não havia culto nem adoração sem sacrifícios. Não havia culto sem altar. É muito interessante como é que eles cultuavam, né? Para nós, não há culto sem significado da cruz. Não há culto sem Jesus Cristo, o que foi imolado e que agora reina. Aleluia! Entramos na casa de Deus para adorar Jesus, falar dele, mostrar que ele é o Senhor, que está presente, que quer estar nas vidas e que está ali para te atender. Você entrou na casa de Deus, crente ou não crente ainda, mas foi em busca de Deus. Creia, você foi buscar a verdade e a verdade está ali para te responder. Além disso, a adoração devia também incluir ofertas e os sacrifícios de expressar gratidão de devoção, desejo de comunhão e meditação, prontidão e voluntariedade para compartilhar coisas materiais
com os sacerdotes, os levitas, os pobres, as viúvas. Não havia lugar para mesquinhez no culto, então ninguém mesquinho entrava lá. Eu vim adorar. Eu adoro também com as minhas ofertas, meus dízimos, que essa é a maneira que eu tenho agora para ser participante também da obra de Deus na terra. Terceira, a instrução, não é? Está lá em Gênesis 4, 7 e outros textos, né? Este é o meio pelo qual Deus revela a sua vontade. A pregação não pode ser relegada aos momentos finais do culto. Ela não é matéria para ser apenas descrita ou comentada, mas deve ser explicada. É interessante quando você lê Neemias 8, 3, 7, 8 e 12, você vai ver que ali é que nasceu, vamos dizer assim, a chamada ciência da interpretação, a hermenêutica, né? Que ele lia, como a maioria não conhecia o idioma hebraico, que era a língua deles, e a Torá estava escrita em hebraico, então ele explicava para que o povo entendesse. Daí que nasceu a palavra hermenêutica, ou a interpretação textual, para o povo entender o que o pastor precisa fazer. Ele não deve chegar e citar palavras, textos ou vocabulários que o povo não alcance, não entenda, a não ser que ele fale a expressão que não é de domínio público e a explique de maneira de domínio público. Essa tem que ser a missão do pastor, porque ele está explicando, ele está orientando a vontade de Deus para o povo. É que nós temos feito na igreja de São Miguel Paulista, nós temos um momento doutrinário, onde nosso pastor Reinaldo aos domingos, nosso pastor Marco às quintas-feiras, eles trazem todo o momento doutrinário para o nosso povo. E que quando você se atrasa, eu não gosto de ouvir doutrina, que pena, a tua vida, a tua vitória está no conhecimento da palavra de Deus, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você que despreza a palavra, que despreza o conhecimento, a sua vida está toda torta. Mas eu não sabia. Por que não sabia? Porque nos dias de culto de doutrina, de culto de ensinamento, de escola bíblica, tem crente que não gosta de escola. À noite o templo fica recheado de crentes. Na hora da escola não está ocupado visitando, ou está ocupado almoçando fora. Queridos, o primeiro dia da semana, que é chamado domingo, é o dia do Senhor. Você tem que relegar, tem que deixar, tem que dar maior tempo para o Senhor. E se a tua igreja, por exemplo, a sede nossa começa às 16 horas, é o horário que eu tenho que chegar no culto. Misericórdia, meu tempo está acabando, eu já vou ter que parar. Então, queridos, está aí. Você precisa saber disso, não é? Que você está conseguindo, não é? Conhecimento da palavra, você precisa de ter esse conhecimento, né? Este é o meio pelo qual Deus revela a sua vontade. A pregação não pode ser relegada aos momentos finais do culto. Ela não é matéria para ser apenas descrita ou comentada, mas deve ser explicada. Eu vou parar aqui, irmãos, e no próximo domingo nós estaremos dando continuidade a essa aula, que, como disse, ela será em outra parte. Nós estaremos com a segunda parte dessa aula no próximo domingo. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor.
Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Louvado seja o nome do Senhor e que você desfrute desse dia na casa do Pai. Mas agora eu gostaria de conhecer os aniversariantes da semana, antes de orar e encerrar, né? Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus abençoe você, multiplique os seus anos na presença dEle, como diz o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, 12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? No próximo domingo nós continuamos, ainda tem muito material para te passar sobre a ética do culto. Como era o Antigo Testamento, nós estamos conhecendo. E como é o Novo Testamento, nós vamos passar a conhecer nas próximas aulas. Amém? Deus te abençoe, a você aniversariante, muitas felicidades. E a você que está comigo desde o princípio, a você que vai assistir depois, que Deus te abençoe e que você receba todas essas instruções que não vêm do pastor Gênesis, vêm de Deus e da palavra de Deus para te preparar para melhor servir ao Senhor quando entrar no templo, entrar para adorar e deixar a conversação, comentar, mas vamos aproveitar agora, falando, vamos lá fora, sai do culto para conversar, uma conversa assim, sem sentido, ou se é do interesse dela, não troque a presença de Deus, o culto a Deus, por nada que não seja, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça na tua vida. Amém, querido? Então, que Deus abençoe, uma semana abençoada. Logo mais, não esqueça, para você que congrega na sede, nosso culto começa às 16 horas com a nossa escola bíblica, e depois vamos ter o nosso culto de ofício divino, né? E você não deve de estar ausente, mas participe, amém? Então vamos orar, eu já estou me despedindo, não esqueça que 12 horas, meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas, com as nossas irmãs, mas também temos o culto público da sede em São Miguel Paulista e você é convidado a estar conosco. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz e logo mais estaremos juntos, se Deus quiser. Pai Celeste, obrigado por esta aula, por tudo que nos destes para falar ao teu povo. Abençoe aqueles que participaram agora, aqueles que participarão depois. Ó Deus, abençoa também e que possamos nos preparar para estar na tua casa presencialmente, para te adorar e aprendendo como entrar na tua casa, como te adorar e como te servir, Pai. Abençoe todos que estão comigo, os que vão entrar depois. Eu oro assim também pelos aniversariantes, que eles tenham essa data multiplicada por muitos e muitos anos na tua presença, Pai. Abençoa-nos, prepara-nos para o culto na tua casa e que as tuas bênçãos estejam sobre o teu povo. Eu oro com ação de graças em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e amém.